Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o rito procedimental, na nossa quarta aula sobre o curso de concorrência. O rito procedimental da concorrência, ele é o mesmo do pregão e está lá definido na lei. Então, eu elaboro os documentos da etapa preparatória, depois a gente divulga o edital de licitação, apresenta a proposta de preço e técnica quando tiver de técnica, disputa por lances quando tiver disputa de lances, depois a gente julga a proposta, julga a habilitação do primeiro colocado, abre fase de recurso e depois homologa a licitação. Esse é o rito procedimental ordinário. Mas eu posso ter também a inversão de fases, que significa que eu vou passar para antes da fase de preços a fase da habilitação. Então, da mesma maneira, eu vou elaborar os documentos da etapa preparatória, vou divulgar o edital de licitação, os licitantes vão apresentar, suas propostas e a habilitação, só que em vez de eu partir para a análise da proposta após uma fase de lance, eu vou analisar a habilitação de todos os licitantes. E aí, somente aqueles que estão habilitados vão passar para a disputa de lances quando houver. Depois eu julgo a proposta, abro a fase de recurso e então homologo a concorrência. Qual é o grande perigo da inversão de fases? Quando eu faço o rito ordinário, o rito comum, todo mundo participa da disputa de preços. Depois eu tenho a habilitação apenas do primeiro colocado. Se esse primeiro colocado for inabilitado, eu vou repregoar ou não, a depender do meu critério de julgamento, a depender do meu edital. Mas todo mundo participou da fase de lance. A todos foi oportunizado dar lance naquela licitação. Quando eu faço a inversão de fases e eu inabilito uma empresa, ela não participa da disputa de lances, ela não participa dessa outra fase. E aí, quando eu habilito ela em fase de recurso, vamos supor que ela foi inabilitada pela comissão ou pela agente de contratação, depois ela entrou com recurso e ela passou a ser habilitada, eu preciso retorná-la na fase de lance. Ela vai entrar naquela fase de lance onde ela não participou antes. Então, fica eu entendo que ela foi prejudicada. Mas ela vai participar, vai dar o lance que quiser, porém já com o conhecimento prévio de como se comportou aquela licitação na disputa de lances. Olha só, como que funciona no rito ordinário? Terminou a fase de lances, eu tenho a publicidade do julgamento das propostas. Então, todo mundo fica sabendo qual que foi a proposta vencedora. Aí, aquele licitante vencedor, eu peço a habilitação dele. Ele me mandou a habilitação, eu vou habilitar ou inabilitar. E aí eu vou abrir a manifestação de intenção de recurso. Então, esses atos de julgamento da proposta, habilitação e inabilitação, é que vão ser alvo, digamos assim, de um recurso por parte dos licitantes. E aí eu tenho até 3 dias para que eles apresentem suas razões, depois mais 3 para contrarrazão, e aí eu vou apreciar o recurso. Já quando eu tenho a inversão de fases, então eu tenho a análise da habilitação. Aí eu vou publicar um ato onde eu falo quem está habilitado e quem está inabilitado. Aí depois os habilitados entram na fase de lance e aí eu vou julgar a proposta do melhor colocado. Quando eu abri o prazo para manifestação de recurso, lá no rito ordinário, eu tinha uma habilitação para todo mundo olhar e pôr defeito. Agora eu tenho a habilitação de todo mundo para todo mundo olhar e pôr defeito. Então eu amplio ainda mais o leque de possibilidades de recursos a serem recebidos e julgados pelo agente de contratação. Então, o que eu quero deixar claro para vocês nessa questão do rito procedimental é que na concorrência, quando a gente inverte fases, a gente traz por consequência a participação na fase de lances somente das empresas habilitadas. Então, quem foi inabilitado não participa da fase de lances. E isso, se for alterado após a fase recursal, faz com que a gente obrigatoriamente retome a fase de lances. Bom, na aula que vem, a gente vai falar sobre a etapa preparatória da concorrência. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.